Milionário para no sinal e ouve música que o deixa paralisado. O que ele descobre ao se aproximar do jovem músico muda para sempre o destino de duas famílias. Antes de continuar a história, eu gostaria de pedir para você dar uma curtida nesse vídeo e se inscrever em nosso canal, assim você nos ajuda a sempre ter uma história emocionante por aqui e não perde as nossas histórias. Não se esqueça também de me contar nos comentários de onde está assistindo. É uma alegria saber que minhas histórias chegam em tantos lugares diferentes. Aqui a história começa. As notas do saxofone cortavam o ar da tarde quente de Goiânia, como flechas certeiras, atingindo o coração de quem passava. Ricardo Fernandes, empresário bem-sucedido de 45 anos, havia acabado de fechar um negócio milionário quando o sinal fechou, forçando-o a parar seu carro importado na esquina da Avenida Goiás. Foi então que a melodia invadiu seus ouvidos e o paralisou. A princípio, Ricardo pensou que viesse de alguma loja ou restaurante sofisticado. Mas quando olhou pela janela, viu algo que o deixou completamente perplexo. Um garoto magro, de no máximo 13 anos, dedilhava um saxofone com uma técnica que poderia fazer músicos profissionais sentirem inveja. Os dedos ágeis do menino dançavam sobre o instrumento com uma precisão impressionante, enquanto seus olhos permaneciam fechados, entregues à música que produzia. Ricardo estacionou o carro assim que o sinal abriu, ignorando a buzina impaciente do motorista atrás. Havia algo naquela cena que o hipnotizava. Caminhando em direção ao menino, notou detalhes que contrastavam violentamente com o talento que testemunhava. Tênis furados, calça desbotada, uma camiseta que já tinha visto dias melhores. Ao lado do jovem músico, uma placa de papelão escrita à mão dizia simplesmente: "Preciso de ajuda para comprar remédio para minha mãe." O empresário ficou parado, observando em silêncio até que a melodia terminasse. Quando o menino finalmente abriu os olhos, pareceu surpreso ao ver um homem de terno caro parado à sua frente. "Onde você aprendeu a tocar assim?" perguntou Ricardo, ainda impressionado. O menino, que se apresentou como Gabriel Rodrigues, sorriu timidamente. "Meu avô me ensinou. Este saxofone era dele." A voz do garoto era educada, sem qualquer traço de autopiedade, o que impressionou ainda mais o empresário. Ricardo observou mais atentamente o instrumento. Apesar de antigo, estava bem conservado, brilhando ao sol da tarde goiana. "Sua mãe está doente?" perguntou, apontando para a placa. Gabriel confirmou com a cabeça e seus olhos perderam momentaneamente o brilho. "Ela tem um problema nos pulmões. Não consegue mais trabalhar como antes. Estudo de manhã e venho tocar aqui por 3 horas todos os dias para ajudar a comprar os remédios dela." Algo naquela história tocou profundamente Ricardo. Talvez fosse a maturidade daquele garoto que assumia responsabilidades de adulto, ou talvez o fato de que ele mesmo havia perdido o pai aos 15 anos e precisou trabalhar para ajudar em casa. Sem pensar muito, tirou a carteira do bolso e entregou ao menino mais dinheiro do que ele provavelmente conseguiria em uma semana inteira. "Quero conhecer sua mãe", disse Ricardo, surpreendendo a si mesmo com aquela decisão impulsiva. "Acho que posso ajudar vocês." Os olhos de Gabriel se arregalaram, divididos entre esperança e desconfiança. Em Goiânia, como em qualquer grande cidade, ofertas de ajuda de estranhos nem sempre eram confiáveis. "O senhor é médico?" perguntou o menino hesitante. Ricardo sorriu. "Não, mas conheço bons médicos. E às vezes, conhecer as pessoas certas faz toda a diferença." Sem saber ainda, aquele encontro casual na Avenida Goiás marcaria o início de uma jornada que mudaria para sempre a vida de duas famílias. Ricardo anotou o endereço do menino e prometeu visitá-lo no final de semana seguinte. O que começou como um impulso de generosidade, logo se transformaria na descoberta mais impactante de sua vida. Ao voltar para casa naquela noite, Ricardo não conseguia tirar da cabeça a imagem do menino tocando saxofone. Havia algo familiar naquela cena, como se já tivesse vivido aquilo antes. Ao contar para sua esposa Marina sobre o encontro, notou um brilho diferente em seus olhos quando mencionou o bairro onde o garoto morava. "Vila Nova?" perguntou ela, com a voz embargada. "Eu cresci lá, Ricardo, antes de meus pais melhorarem de vida.
Aquela coincidência era apenas a primeira de muitas que o destino reservava para aquelas famílias que, sem saber, já estavam conectadas por laços invisíveis que o tempo havia tentado, sem sucesso, apagar. O saxofone que Ricardo ouvira naquela tarde quente de Goiânia não era apenas um instrumento musical. Era o primeiro acorde de uma sinfonia do destino que, ao longo dos próximos meses, revelaria segredos profundos, reescreveria histórias e provaria que alguns encontros são verdadeiramente obras de uma força maior. Quando o sábado chegou, Ricardo dirigiu até o endereço que Gabriel havia fornecido. O bairro Vila Nova era uma mistura de casas simples, algumas bem cuidadas, outras nem tanto. A residência dos Rodrigues era uma casa pequena, com tinta descascando nas paredes externas, mas com um pequeno jardim na frente que demonstrava cuidado e carinho, apesar das dificuldades. Ricardo estacionou seu carro importado, atraindo olhares curiosos dos vizinhos. Antes que pudesse bater à porta, Gabriel apareceu como se estivesse esperando ansiosamente pela janela. "O senhor veio mesmo", disse o menino com um sorriso que iluminou seu rosto. "Eu prometi, não foi?", respondeu Ricardo, percebendo que talvez fosse comum na vida daquele garoto que promessas não fossem cumpridas. Gabriel o conduziu para dentro da casa modesta, mas impecavelmente limpa. No sofá da pequena sala, uma mulher de aproximadamente 40 anos estava sentada. Mesmo pálida e visivelmente frágil, era possível notar a beleza em seus traços. Seus olhos, idênticos aos de Gabriel, refletiam uma mistura de curiosidade e receio ao ver o estranho bem-vestido que seu filho havia trazido. "Mãe, este é o Sr. Ricardo, aquele que eu falei", apresentou Gabriel com evidente orgulho. Cecília Rodrigues tentou se levantar para cumprimentá-lo, mas um acesso de tosse a impediu. Ricardo apressou-se a dizer que ela não precisava se levantar e sentou-se na poltrona próxima ao sofá. "Seu filho tem um talento extraordinário", comentou Ricardo, tentando iniciar a conversa da forma mais natural possível. Os olhos de Cecília brilharam com orgulho. "Ele puxou ao avô. Meu pai era músico profissional antes de..." Ela hesitou, deixando a frase incompleta. "O saxofone era dele, Gabriel me contou", incentivou Ricardo. Cecília assentiu, e sua expressão se suavizou ao falar do pai. "Papai tocou nas melhores casas de show de Goiânia nos anos 80. Quando faleceu, deixou o saxofone para Gabriel, mesmo ele tendo apenas 7 anos na época. Dizia que via no neto o mesmo amor pela música que ele tinha." Enquanto conversavam, Ricardo percebeu que a casa, apesar de simples, tinha vários detalhes que sugeriam um passado mais confortável. Alguns poucos móveis de boa qualidade, já desgastados pelo tempo, fotos em porta-retratos de prata envelhecida, pequenos objetos que destoavam da atual condição financeira da família. A tarde passou rapidamente. Ricardo descobriu que Cecília era professora de música em uma escola pública antes que a doença a forçasse a se afastar. Falava com paixão sobre seu trabalho e sobre como a música transformava a vida de seus alunos. "Gostaria de ajudar vocês", disse Ricardo finalmente, após ouvir sobre as dificuldades que enfrentavam para comprar os medicamentos de Cecília. "É muito gentil, Sr. Ricardo, mas não podemos aceitar caridade", respondeu ela com dignidade. "Gabriel já aceita mais do que eu gostaria quando está tocando na rua." Ricardo respeitou aquela postura. Conhecia bem o valor do orgulho e da dignidade, valores que o próprio pai lhe ensinara antes de falecer. "Não é caridade, Cecília. Vejo potencial em Gabriel. Ele poderia ter aulas de música profissionais, desenvolver ainda mais seu talento. E quanto à sua saúde, conheço excelentes médicos que poderiam dar uma segunda opinião sobre seu caso." Antes que Cecília pudesse responder, Gabriel interveio. "Por favor, mãe. O saxofone do vovô merece ser tocado da melhor forma possível e você merece se sentir melhor." Aquelas palavras simples, ditas com tanta sinceridade, quebraram as últimas resistências de Cecília. Com lágrimas nos olhos, ela finalmente aceitou a ajuda oferecida. Ao deixar a casa dos Rodrigues, Ricardo não imaginava que aquela visita seria apenas o começo de uma jornada que revelaria conexões que transcendiam coincidências e mudariam para sempre o destino de ambas as famílias. No caminho de volta para casa,
Ricardo parou em uma padaria próxima à praça onde havia encontrado Gabriel. Queria comprar algo para levar para Marina. Enquanto esperava ser atendido, observou o dono do estabelecimento. Havia algo familiar naquele homem de meia-idade que orientava os funcionários com firmeza, mas também com respeito. Foi então que o reconhecimento o atingiu como um raio. Josué Monteiro, seu primeiro patrão quando começou a trabalhar aos 16 anos, logo após a perda do pai. O homem que lhe dera a primeira oportunidade quando mais precisava. Senhor Josué, chamou Ricardo, incerto. O homem virou-se confuso a princípio, mas logo seus olhos se iluminaram com o reconhecimento. Ricardo Fernandes, não acredito. Quanto tempo, meu rapaz? Os dois se abraçaram com a intimidade que apenas o tempo e as experiências compartilhadas podem construir. Josué olhou para Ricardo de cima a baixo, admirando o homem bem-sucedido em que se transformara aquele adolescente determinado que conhecera há quase 30 anos. Ouvi dizer que você se tornou um grande empresário. Que orgulho! Ricardo sorriu, genuinamente emocionado. Devo muito a você, senhor Josué. Foi quem me deu a primeira chance. Josué fez um gesto de dispensa com a mão. Eu apenas abri uma porta. Você é quem construiu seu caminho. Enquanto conversavam, Ricardo mencionou o encontro com Gabriel. Conheço esse menino, comentou Josué. Toca como um anjo, não é? A mãe dele comprava pão aqui antes de adoecer. Boa gente. Aquela nova conexão surpreendeu Ricardo. O mundo realmente podia ser pequeno, especialmente em uma cidade como Goiânia, onde, apesar do crescimento acelerado, ainda existiam círculos que se cruzavam constantemente. Ao chegar em casa, Ricardo encontrou Marina na varanda, apreciando o pôr do sol goiano que tingia o céu de tons alaranjados. Ao ver o marido, ela sorriu. Aquele sorriso que, mesmo após tantos anos de casamento, ainda acelerava seu coração. Como foi a visita? Perguntou ela, genuinamente interessada. Ricardo contou tudo, sobre Cecília, sobre o talento de Gabriel, sobre o reencontro inesperado com Josué. Marina escutou atentamente, seus olhos brilhando de emoção. Quero conhecê-los, disse ela quando Ricardo terminou seu relato. Especialmente se moram no meu antigo bairro. Quem sabe não conhecia a família dela? Ricardo sorriu, tomando as mãos da esposa entre as suas. Vamos juntos na próxima vez. Marquei para levar Cecília a um pneumologista na terça-feira. Naquela noite, Ricardo dormiu com a sensação de que algo maior estava em movimento. As coincidências eram muitas para serem apenas acaso. O menino talentoso na rua, o bairro onde Marina crescera, o reencontro com seu antigo patrão, era como se o destino estivesse tecendo uma trama complexa, conectando vidas que aparentemente não tinham ligação. O que Ricardo não sabia era que as verdadeiras revelações ainda estavam por vir, e que nos próximos meses, segredos há muito enterrados viriam à tona, redesenhando completamente a história de todos os envolvidos. Na terça-feira, conforme prometido, Ricardo buscou Cecília e Gabriel para a consulta com o Dr. Henrique, um dos melhores pneumologistas de Goiânia. Marina fez questão de acompanhá-los, ansiosa para conhecer a família que havia despertado tal interesse em seu marido. O encontro entre as duas mulheres foi surpreendentemente caloroso. Enquanto esperavam na sala de recepção da clínica, Marina e Cecília descobriram que haviam frequentado a mesma escola primária, embora em anos diferentes. A coincidência fez com que rapidamente se sentissem confortáveis uma com a outra, compartilhando memórias do bairro Vila Nova. A sorveteria do seu Juvenal ainda existe? Perguntou Marina com nostalgia. Cecília sorriu. Existe sim. Agora é o neto dele quem toca o negócio, mas o sorvete de jabuticaba continua sendo o melhor da cidade. Ricardo observava a interação entre as duas com um misto de alegria e curiosidade. Era estranho como pessoas que não se conheciam podiam estabelecer uma conexão tão imediata. Enquanto isso, Gabriel permanecia quieto, os olhos atentos absorvendo tudo ao seu redor, como se estivesse estudando aquele novo ambiente. Quando foram chamados para o consultório, o Dr. Henrique fez um exame minucioso em Cecília, ouvindo atentamente sua história médica. Após alguns testes preliminares, sua expressão ficou pensativa. Vou precisar de alguns exames mais específicos, disse ele, escrevendo uma série de pedidos.
Não tenho certeza se estamos lidando com tuberculose, como foi diagnosticado inicialmente. Ricardo imediatamente se ofereceu para marcar os exames em um laboratório particular, garantindo que seriam feitos o mais rápido possível. A expressão de alívio no rosto de Cecília era evidente. Ela estava acostumada a esperar meses por um exame no sistema público de saúde. Na saída da clínica, Ricardo sugeriu que almoçassem juntos. Gabriel, que havia permanecido quieto durante toda a consulta, finalmente se animou. Eu nunca comi em um restaurante de verdade, confessou ele, com um misto de vergonha e excitação. O coração de Ricardo apertou ao ouvir aquela confissão inocente. Era fácil esquecer o quanto as coisas que considerava cotidianas podiam ser extraordinárias para alguém como Gabriel. Escolheram um restaurante no setor central, conhecido por sua comida típica goiana. Durante o almoço, Ricardo observou como Gabriel se comportava com uma educação impecável, imitando discretamente os gestos de Marina ao usar os talheres. Cecília, por sua vez, parecia mais relaxada, como se um peso tivesse sido temporariamente removido de seus ombros. Gabriel me contou que você era professora de música, comentou Marina, enquanto saboreavam um tradicional empadão goiano. Os olhos de Cecília brilharam ao falar de sua antiga profissão. Sim, por quase 10 anos. Ensinava teoria musical e flauta para crianças do ensino fundamental. Mamãe tinha os melhores alunos da escola, interveio Gabriel com orgulho. Todos queriam estar na turma dela. Cecília sorriu acariciando os cabelos do filho. A música tem o poder de transformar vidas, disse ela, com uma convicção que vinha claramente de experiência própria. Foi o que aconteceu comigo, e é o que vejo acontecer com Gabriel. Ricardo trocou um olhar com Marina. Ambos podiam sentir que havia algo especial naquela família, uma dignidade e uma força que transcendiam as dificuldades que enfrentavam. Já pensou em dar aulas particulares? Sugeriu Marina. Poderia fazer isso de casa, sem se cansar muito. A ideia pareceu despertar algo em Cecília, mas ela balançou a cabeça. Com minha condição atual, não conseguiria manter um cronograma regular. Seria injusto com os alunos. Talvez quando descobrirmos exatamente o que você tem e iniciarmos o tratamento adequado, respondeu Ricardo, determinado a encontrar uma solução. Após o almoço, Ricardo e Marina levaram Cecília e Gabriel de volta para casa. No caminho, passaram pelo Centro Cultural Oscar Niemeyer, um dos cartões postais de Goiânia. Eu nunca estive lá dentro, comentou Gabriel olhando maravilhado para a arquitetura moderna do complexo. Então precisamos resolver isso, respondeu Ricardo imediatamente, fazendo uma curva inesperada e estacionando próximo à entrada. Os olhos de Gabriel se iluminaram com uma alegria pura que fez todos os adultos sorrirem. Dentro do centro cultural, o menino ficou especialmente fascinado pelo espaço dedicado à música. Quando um funcionário comentou que haveria um concerto de jazz no final do mês, Ricardo prometeu que levaria Gabriel para assistir. Ao se despedirem na porta da casa dos Rodrigues, Marina surpreendeu a todos ao abraçar Cecília com genuíno carinho. Vamos marcar um café qualquer dia desses. Tenho a sensação de que podemos ser boas amigas. No caminho de volta para casa, Ricardo permaneceu em silêncio, absorto em pensamentos. Marina conhecia bem o marido, para saber que algo importante estava se passando em sua mente. Você está pensando em ajudá-los de forma mais permanente, não é? Perguntou ela suavemente. Ricardo assentiu. Há algo neles, Marina. Algo que me lembra da minha própria história. Quando perdi meu pai e tive que lutar para reconstruir minha vida, Gabriel tem o mesmo olhar determinado que eu tinha. E Cecília, ela tem tanto a oferecer ao mundo. Marina apertou levemente a mão do marido. Você sempre teve esse coração enorme, querido. É uma das razões pelas quais me apaixonei por você. Naquela noite, deitado ao lado de Marina, Ricardo refletia sobre os estranhos caminhos que a vida tomava. Como um simples encontro casual podia desencadear uma série de eventos que pareciam predestinados. Ele não sabia ainda, mas aquela era apenas a superfície de uma trama muito mais complexa que o destino havia preparado, conectando duas famílias de maneiras que nenhum deles poderia imaginar. Nos dias que se seguiram, os resultados dos exames de Cecília começaram a chegar. Ricardo e Marina estavam com ela quando o Dr. Henrique,
apresentou suas conclusões, que mudaram completamente a perspectiva da situação. Não é tuberculose, afirmou o médico com segurança. O que você tem, Cecília, é uma alergia severa a fungos, especificamente ao tipo de mofo que prolifera em ambientes úmidos. Seu pulmão reage de forma extremamente agressiva a esses alérgenos, causando sintomas que mimetizam uma doença pulmonar crônica. A revelação caiu como uma bomba. Cecília estava sendo tratada para a doença errada durante todo esse tempo. Pior ainda, o ambiente em que vivia provavelmente estava perpetuando sua condição. Isso significa que posso melhorar? Perguntou ela com a voz embargada pela emoção. Não apenas melhorar. Com o tratamento adequado e, crucialmente, mudando para um ambiente livre de mofo, você pode recuperar completamente sua saúde. Ricardo e Marina trocaram olhares. Ambos pensavam a mesma coisa. Precisamos verificar sua casa, disse Ricardo. Se há mofo nas paredes, precisamos encontrar outro lugar para vocês viverem. No caminho de volta, Cecília alternava entre risos e lágrimas. Não posso acreditar que todo esse tempo, todos esses anos sofrendo, e a causa estava literalmente nas paredes da minha casa. Ricardo sentiu uma determinação crescer dentro dele. Decidiu que não mediria esforços para ajudar aquela família. Não era apenas caridade. Havia algo mais profundo, uma conexão que não conseguia explicar racionalmente. Na semana seguinte, Ricardo contratou um especialista para inspecionar a casa de Cecília. A confirmação veio rapidamente. As paredes, especialmente no quarto dela, estavam infestadas de mofo negro, escondido atrás de um velho armário. O problema tinha se agravado devido a um vazamento no telhado que o proprietário nunca havia consertado adequadamente. Vocês precisam sair daqui imediatamente, concluiu o especialista. Este ambiente é tóxico, especialmente para alguém com sua condição, senhora Rodrigues. A situação era urgente, mas também complicada. Cecília não tinha recursos para se mudar, muito menos para arcar com um aluguel mais caro em um lugar mais saudável. Foi quando Ricardo tomou uma decisão que surpreendeu a todos, inclusive a si mesmo. Tenho um apartamento de investimento no setor Bueno, disse ele a Cecília. Está mobiliado e vazio. Vocês podem ficar lá enquanto buscamos uma solução definitiva. Cecília hesitou, o orgulho lutando contra a necessidade prática. Não podemos aceitar algo assim, Ricardo. É generoso demais. Não é generosidade, é justiça, respondeu ele com firmeza. Você está doente por negligência do seu proprietário. Além disso, não estou dando o apartamento a vocês. É apenas temporário, até encontrarmos uma solução permanente. Aquela noite, Cecília e Gabriel dormiram pela primeira vez no apartamento de Ricardo. Era um lugar modesto pelos padrões dele, mas um luxo inimaginável para eles. 3 quartos, ar-condicionado, uma cozinha espaçosa com todos os eletrodomésticos necessários. Gabriel não conseguia conter sua excitação ao explorar cada cômodo. Mãe, tem uma banheira? E a cama é tão macia que parece uma nuvem. Vendo a alegria do filho, Cecília permitiu-se relaxar e aceitar aquela bênção inesperada. Pela primeira vez em anos, dormiu sem tossir, respirando um ar livre dos alérgenos que haviam comprometido sua saúde por tanto tempo. Enquanto isso, Ricardo tinha outra surpresa em andamento. Havia marcado uma audição para Gabriel com Eduardo Rezende, um renomado professor de música da Escola de Música e Artes Cênicas da UFG, conhecido por identificar e desenvolver jovens talentos. Quando Gabriel tocou pela primeira vez diante do professor, a reação de Eduardo foi exatamente a que Ricardo esperava. Este menino tem ouvido absoluto, declarou o professor após alguns testes específicos. É um dom raríssimo. Ele não apenas reproduz as notas com perfeição, mas compreende intuitivamente a estrutura musical. Com o treinamento adequado, pode se tornar um músico extraordinário. Os olhos de Gabriel brilhavam ao ouvir aquelas palavras. Era a confirmação de algo que talvez já sentisse intuitivamente, mas nunca havia sido validado por um profissional. Quanto custam as aulas? Perguntou Cecília, a preocupação evidente em sua voz. Eduardo olhou para Ricardo, que fez um discreto sinal positivo. Para um talento como este, a escola tem um programa especial de bolsas, respondeu o professor.
Considerarei Gabriel como meu aluno particular. Sem custos. Era uma meia-verdade. Ricardo havia se comprometido a financiar as aulas, mas entendeu que a dignidade de Cecília precisava ser preservada. Ela precisava sentir que o talento do filho estava sendo reconhecido por seu próprio mérito, não pela intervenção financeira de um benfeitor. Nas semanas que se seguiram, uma transformação notável ocorreu. Com o novo tratamento médico e vivendo em um ambiente saudável, Cecília começou a recuperar suas forças. Sua pele ganhou cor, a tosse diminuiu significativamente, e ela voltou a fazer coisas simples que antes estavam além de suas capacidades, como caminhar no parque ou cozinhar uma refeição completa. Gabriel, por sua vez, florescia sob a tutela do professor Eduardo. Suas habilidades já impressionantes refinavam-se rapidamente. O professor não poupava elogios ao falar do aluno para Ricardo. Em 30 anos ensinando música, nunca vi um talento tão puro e intuitivo. Ele absorve conhecimento como uma esponja e, o mais importante, tem paixão genuína pelo que faz. Ricardo sentia um orgulho quase paternal ao ouvir sobre os progressos de Gabriel. Era estranho como, em tão pouco tempo, aquele menino havia conquistado um espaço tão grande em seu coração. Marina brincava dizendo que ele havia adotado os Rodrigues, mas a verdade é que ela também se sentia profundamente conectada a eles. Quase 3 meses haviam se passado desde o primeiro encontro na Avenida Goiás, e as vidas de ambas as famílias estavam entrelaçadas de maneiras que ninguém poderia prever. Mas o destino ainda reservava revelações muito mais impactantes, segredos que, quando revelados, mudariam para sempre a compreensão que tinham uns dos outros e de si mesmos. Em uma tarde tranquila, enquanto tomavam café na varanda do apartamento, Cecília mencionou casualmente o nome do ex-marido, pai de Gabriel. Maurício sempre disse que Gabriel seria um grande músico, comentou ela, com um misto de nostalgia e tristeza. Ele mesmo adorava música, embora não tivesse talento para tocar. Foi a primeira vez que ela mencionou o nome do pai de Gabriel. Ricardo percebeu que havia um território delicado ali, mas sua curiosidade falou mais alto. Gabriel me disse que seu pai os abandonou. O rosto de Cecília se contorceu em uma expressão de dor. É o que todos pensam. O que eu mesma acreditei por muito tempo. Ela fez uma pausa, como se decidindo se deveria ou não continuar. A verdade é que Maurício está preso, há 6 anos, condenado por um crime que eu não acredito que tenha cometido. Ricardo sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Aquela revelação abria uma nova dimensão na história dos Rodrigues. Que tipo de crime? Perguntou cuidadosamente. Apropriação indébita. Ele trabalhava como contador em uma empresa de construção civil. Foi acusado de desviar dinheiro, mas sempre jurou inocência. Ninguém acreditou nele. Ela respirou fundo antes de continuar. Parei de visitá-lo depois do 2º ano. As visitas eram muito dolorosas para Gabriel e Maurício mesmo pediu que não levássemos mais o menino. Eventualmente parei de ir também. A última vez que tive notícias dele foi há mais de 3 anos. Algo na história tocou Ricardo profundamente. Talvez fosse sua própria experiência de perder o pai jovem, ou talvez fosse seu senso aguçado de justiça, mas ele sentiu que precisava investigar mais. Você se importaria se eu olhasse o caso dele? Tenho alguns amigos advogados que poderiam revisá-lo. Os olhos de Cecília se encheram de lágrimas. Você faria isso? Depois de tudo que já fez por nós? Ricardo sorriu gentilmente. Se há uma injustiça acontecendo, precisa ser corrigida. Gabriel merece saber a verdade sobre seu pai, seja qual for. Aquela conversa marcou o início de uma nova fase na relação entre eles. Cecília começou a se abrir mais, compartilhando histórias do passado, de quando sua família era completa e feliz. Ricardo escutava atentamente, montando o quebra-cabeça de suas vidas em sua mente. Com a permissão de Cecília, ele contratou Carlos Drummond, um respeitado advogado criminalista, para revisar o caso de Maurício Rodrigues. O processo seria longo e detalhado, mas Ricardo estava determinado a descobrir a verdade, qualquer que fosse. Enquanto isso, a vida seguia. Cecília estava cada dia mais saudável e começou a dar aulas particulares de música em casa, para 2 alunos inicialmente. A atividade lhe devolvia um propósito,
uma conexão com sua vocação que havia sido interrompida pela doença. Gabriel dividia seu tempo entre a escola, as aulas com o professor Eduardo e apresentações ocasionais em eventos culturais da cidade, sempre acompanhado por Ricardo ou Marina, que faziam questão de estar presentes em cada momento importante. Foi em um desses eventos, uma apresentação no Teatro Goiânia, que Ricardo notou algo diferente em Marina. Ela parecia distante, tocando o ventre distraidamente durante toda a apresentação. No caminho de volta para casa, ele finalmente perguntou o que estava acontecendo. Marina olhou para ele com os olhos marejados, um sorriso tremendo em seus lábios. "Estou grávida, Ricardo. Vamos ter um bebê." O mundo pareceu parar naquele instante. Após anos tentando sem sucesso, após consultas com especialistas que diziam que as chances eram mínimas, após terem praticamente desistido do sonho de serem pais, ali estava o milagre que tanto esperavam. Ricardo parou o carro no acostamento, incapaz de continuar dirigindo. Tomou as mãos de Marina entre as suas, lágrimas escorrendo livremente por seu rosto. "Tem certeza?" perguntou, a voz embargada pela emoção. Ela assentiu, também chorando. "Fiz o teste 3 vezes e já fui ao médico confirmar. Estou de 8 semanas." Eles se abraçaram no carro, chorando e rindo ao mesmo tempo, absorvendo a magnitude daquela notícia. Era como se o universo estivesse premiando sua generosidade, devolvendo multiplicado o amor que haviam oferecido a Gabriel e Cecília. A coincidência do timing não passava despercebida. Justo quando haviam aberto seu coração e sua casa para um menino que precisava de figuras parentais fortes, a vida lhes presenteava com a oportunidade de serem pais biológicos também. Naquela noite, deitados na cama, Marina expressou um pensamento que também passava pela mente de Ricardo. "É estranho, não é? Como Gabriel entrou em nossas vidas exatamente quando precisávamos dele, tanto quanto ele precisava de nós." Ricardo assentiu, pensativo. "Tenho pensado muito nisso. As coincidências são muitas para serem apenas acaso. Você crescendo no mesmo bairro que Cecília, eu reencontrando Josué, o talento musical de Gabriel, e agora esta gravidez. Como se fosse destino", completou Marina, aninhando-se nos braços do marido. O que eles não imaginavam era que as verdadeiras revelações ainda estavam por vir. Os próximos meses trariam descobertas que transformariam sua compreensão de família, identidade e os laços invisíveis que conectam pessoas aparentemente sem relação. O universo havia apenas começado a desenrolar sua trama intrincada e as vidas que se entrelaçaram por acaso logo descobririam que o acaso, talvez, nunca havia existido. Na manhã seguinte, Ricardo e Marina decidiram compartilhar a notícia da gravidez com Cecília e Gabriel. Convidaram-nos para um almoço especial em sua casa, algo que estava se tornando um hábito aos domingos. Quando revelaram a novidade, a reação de Gabriel foi de pura alegria. Seus olhos brilharam com uma excitação infantil que às vezes ficava escondida atrás de sua maturidade precoce. "Isso significa que vocês vão ter um bebê?" perguntou ele, fascinado com a ideia. "Eu sempre quis ter um irmãozinho ou irmãzinha." O comentário, feito com tanta naturalidade, silenciou momentaneamente a sala. Era a primeira vez que Gabriel expressava verbalmente como via Ricardo e Marina, como figuras parentais em sua vida. Cecília pareceu perceber o impacto das palavras do filho e corou levemente. "Gabriel, querido, o bebê será filho do Ricardo e da Marina", corrigiu ela suavemente. O menino deu de ombros, com a simplicidade própria da sua idade. "Eu sei, mãe. Mas eles são como família também, não são?" Ricardo sentiu um nó na garganta. Era verdade. Em poucos meses, aquele garoto e sua mãe haviam se tornado parte essencial de suas vidas. Olhou para Marina e viu que ela estava igualmente emocionada. "Sim, Gabriel", respondeu Ricardo finalmente. "Somos família." Aquele momento marcou uma nova compreensão entre eles, um reconhecimento verbal do vínculo que vinha se formando naturalmente. Não era uma família tradicional, mas era genuína em seu afeto e compromisso mútuo. Nas semanas seguintes, enquanto Marina iniciava seu pré-natal com entusiasmo, Ricardo recebeu as primeiras notícias do advogado sobre o caso de Maurício Rodrigues. "Encontrei algumas inconsistências no processo", informou Carlos Drummond,
em seu escritório no setor marista. A perícia contábil foi superficial e várias testemunhas-chave nunca foram ouvidas. Mais importante, o verdadeiro beneficiário do desvio nunca foi investigado adequadamente. Ricardo sentiu uma mistura de esperança e apreensão. Isso significa que ele pode ser inocente? É cedo para afirmar categoricamente, mas há elementos suficientes para requerer uma revisão do caso. Com sua permissão, gostaria de visitar Maurício na prisão, ouvir sua versão diretamente. Ricardo concordou imediatamente. Decidiu não contar a Cecília sobre esses avanços iniciais. Não queria criar expectativas que talvez não pudessem ser cumpridas. Mas a semente da esperança estava plantada. Se Maurício fosse realmente inocente, uma injustiça terrível precisava ser reparada. Enquanto isso, no apartamento que haviam emprestado a Cecília, uma transformação acontecia. O que começou como uma solução temporária estava se tornando um verdadeiro lar. Cecília havia decorado os espaços com toques pessoais. Plantas nos cantos, fotos de família nas paredes, cortinas coloridas que ela mesma costurou. O apartamento, antes impessoal e frio, agora transbordava vida e personalidade. Gabriel, por sua vez, progredia rapidamente em seus estudos musicais. O professor Eduardo estava tão impressionado que o indicou para uma audição especial no Conservatório de Música de Goiânia, onde apenas talentos excepcionais eram aceitos. Ele tem potencial para uma carreira internacional, confidenciou Eduardo a Ricardo após uma aula particularmente produtiva. Com o treinamento adequado, pode chegar às melhores orquestras do mundo. A perspectiva era tão emocionante quanto assustadora. Ricardo se perguntava como Cecília reagiria à possibilidade de Gabriel seguir um caminho que potencialmente o levaria para longe dela. Mas esse era um assunto para o futuro. Por enquanto, o foco era nutrir aquele talento extraordinário. Foi durante a reforma da casa antiga dos Rodrigues que Ricardo havia decidido comprar e renovar completamente, que uma descoberta surpreendente aconteceu. Entre as paredes que foram derrubadas, operários encontraram uma antiga caixa de metal, o tipo usado para guardar documentos importantes. Ricardo estava supervisionando as obras quando a caixa foi encontrada. Parecia ter sido escondida intencionalmente em uma cavidade da parede, talvez durante alguma reforma anterior. Estava fechada com um cadeado enferrujado que facilmente se rompeu quando forçado. Dentro havia documentos antigos, certidões de nascimento, fotografias amareladas, cartas manuscritas. Ricardo não teria dado muita importância, planejando apenas entregar tudo a Cecília se um nome em particular não tivesse chamado sua atenção em uma das certidões: Silva. O sobrenome de solteira de sua sogra. Intrigado, Ricardo examinou mais atentamente os documentos. Era uma certidão de nascimento de alguém chamado Clara Silva, aparentemente uma tia de Cecília. A coincidência do sobrenome despertou sua curiosidade. Será que havia alguma conexão entre a família de Marina e a de Cecília, além do fato de terem vivido no mesmo bairro? Naquela noite, durante o jantar, Ricardo mencionou casualmente o sobrenome. Cecília, sua família tem alguma relação com o Silva do setor Vila Nova? Cecília pareceu surpresa com a pergunta. Minha avó materna era uma Silva. Por quê? Marina, que servia a sobremesa, congelou momentaneamente. Minha mãe também é uma Silva de nascimento, disse ela olhando para Cecília com novo interesse. Qual era o nome de sua avó? Antônia Silva. Ela faleceu quando eu era muito pequena, mas dizem que era uma mulher extraordinária. Criou 6 filhos praticamente sozinha depois que meu avô faleceu jovem. O rosto de Marina empalideceu visivelmente. Antônia Silva era irmã do meu avô, José Silva. Eles perderam contato quando eram jovens, durante uma mudança da família do interior para Goiânia. Meu avô sempre falava da irmã que nunca mais viu. Um silêncio atônito caiu sobre a mesa. A implicação era clara. Se aquilo fosse verdade, Marina e Cecília eram primas distantes. Parentes de sangue que o destino havia separado e inexplicavelmente reunido novamente. Isso explicaria por que sempre senti uma conexão tão imediata com você, disse Marina finalmente, sua voz tremendo ligeiramente, como se já nos conhecêssemos de algum lugar. Cecília estava igualmente impactada.
Lágrimas silenciosas escorriam por seu rosto enquanto processava a revelação. Minha mãe sempre falava de um tio que nunca conheceu. Dizia que era a grande tristeza da minha avó, não saber o que aconteceu com o irmão mais novo. Ricardo observava a cena com uma mistura de espanto e admiração. As peças do quebra-cabeça que o destino havia espalhado estavam finalmente se encaixando. "A caixa que encontramos na parede da sua casa antiga", disse ele, dirigindo-se a Cecília. "Tem muitos documentos da sua família. Talvez possamos encontrar mais provas dessa conexão." Nos dias seguintes, Marina e Cecília mergulharam juntas nos documentos antigos, desenterrando a história compartilhada de suas famílias. Descobriram cartas que Antônia havia escrito para o irmão, nunca enviadas. Fotografias onde os traços familiares eram inconfundivelmente semelhantes. Era como redescobrir uma parte de si mesmas que nunca souberam que estava perdida. Para Gabriel, a descoberta foi recebida com a simplicidade própria da juventude. "Então a tia Marina é realmente minha tia?" perguntou ele, processando a informação. "E o bebê vai ser meu primo?" "Exatamente", confirmou Cecília, sorrindo entre lágrimas. "Legal", exclamou o menino, antes de voltar sua atenção para o saxofone, como se a revelação de um parentesco perdido fosse apenas mais um detalhe em seu mundo centrado na música. Para os adultos, no entanto, a descoberta tinha um significado muito mais profundo. Era a confirmação de que suas vidas estavam destinadas a se cruzar, que os laços que sentiam não eram apenas fruto da simpatia mútua, mas tinham raízes em uma história familiar compartilhada. Ricardo assistia a tudo com um misto de admiração e reflexão. Como um homem prático e racional, nunca havia dado muito crédito a conceitos como destino ou providência divina. Mas, diante dos eventos extraordinários dos últimos meses, começava a questionar suas certezas. Como explicar tantas coincidências? Como justificar que, entre milhões de pessoas em uma cidade como Goiânia, ele tivesse encontrado justamente o menino que o conduziria a uma família que, sem saber, estava conectada à sua própria? Enquanto essas reflexões ocupavam sua mente, outra notícia impactante chegou através do advogado Carlos Drummond. "Visitei Maurício na penitenciária de Aparecida de Goiânia", informou o advogado em uma reunião urgente que solicitou com Ricardo. "Retenho motivos fortes para acreditar em sua inocência. Mais do que isso, tenho evidências que apontam para o verdadeiro culpado." Ricardo sentiu uma onda de esperança. "Quem?" "O antigo diretor financeiro da empresa, Augusto Menezes. Já faleceu, o que complica um pouco as coisas em termos legais, mas encontrei documentos que ele escondia em uma conta no exterior. Combinados com inconsistências no depoimento original, formam um quadro convincente de que Maurício foi um bode expiatório. Era a confirmação do que Cecília sempre acreditou. Seu ex-marido havia sido injustamente condenado. Agora a questão era como proceder. Ricardo deveria contar imediatamente a ela e Gabriel, ou esperar até ter certeza absoluta de que Maurício poderia ser libertado. Após muita reflexão, decidiu que a verdade, mesmo incompleta, era preferível ao silêncio. Naquela mesma noite, reuniu todos na sala e compartilhou o que o advogado havia descoberto. A reação de Gabriel foi a mais comovente. Seus olhos se encheram de uma esperança tão pura, tão intensa, que Ricardo sentiu o peso da responsabilidade que havia assumido. Se por algum motivo o processo de revisão falhasse, seria como perder o pai uma segunda vez. "Quando poderei ver meu pai?" perguntou o menino, sua voz tremendo ligeiramente. "Ainda não sabemos, Gabriel", respondeu Ricardo com cuidado. "O processo legal pode ser longo, mas prometo que estamos fazendo tudo o que é possível." Cecília estava em silêncio, processando a informação. Quando finalmente falou, sua voz era um misto de esperança e receio. "Todos esses anos acreditei nele, no fundo do meu coração, mas a evidência parecia tão contundente. Falhei com ele, Ricardo. Parei de visitá-lo, deixei que enfrentasse tudo sozinho." "Você não falhou", respondeu Ricardo firmemente. "Fez o que era necessário para proteger Gabriel e a si mesma. Maurício entenderá isso." Aquela noite marcou o início de uma nova fase na jornada das duas famílias. A possibilidade de reintegrar Maurício à vida de Cecília e Gabriel trazia uma complexidade adicional à dinâmica
que haviam estabelecido. Como seria essa transição? Que lugar Ricardo e Marina ocupariam na vida dele se Maurício voltasse? Eram perguntas para as quais não havia respostas simples. O futuro, mais uma vez, parecia incerto. Mas uma coisa era clara: os laços que haviam formado eram fortes demais para serem rompidos, independentemente do que o destino ainda reservava para eles. Enquanto essas reflexões ocupavam a mente de Ricardo, a vida seguia seu curso. Marina entrava no segundo trimestre de gravidez, radiante com as mudanças em seu corpo. Gabriel continuava progredindo em seus estudos musicais, agora com a perspectiva adicional de compartilhar suas conquistas com o pai um dia. E Cecília, completamente recuperada de sua condição pulmonar, voltava gradualmente a construir sua carreira como professora de música. O processo de revisão do caso de Maurício avançava lentamente, como era de se esperar no sistema judicial brasileiro. Cada pequena vitória era celebrada, cada obstáculo enfrentado com determinação. Ricardo utilizava sua influência e recursos para garantir que o caso recebesse a atenção adequada, sem nunca cruzar a linha da interferência indevida. Foi durante esse período de espera e esperança que uma nova reviravolta aconteceu. Gabriel foi convidado para uma audição extraordinária no Conservatório de Música de São Paulo, o mais prestigiado do país. Era uma oportunidade única para um músico tão jovem, um reconhecimento de seu talento excepcional. Mas aceitar significaria mudar-se para São Paulo, longe de Goiânia, longe da mãe, longe de Ricardo e Marina, que haviam se tornado sua segunda família. A notícia foi recebida com sentimentos mistos. O orgulho pelo reconhecimento do talento de Gabriel era imenso, mas a perspectiva da separação era dolorosa para todos. "Não quero ir", declarou Gabriel, surpreendendo a todos. "Não agora, quando meu pai pode voltar. Não quando tia Marina vai ter um bebê. Quero estar aqui com minha família." Aquelas palavras simples e sinceras tocaram profundamente o coração de todos. Para Gabriel, a música era importante, mas os laços familiares que estava reconstruindo e fortalecendo tinham prioridade. Era uma sabedoria surpreendente para alguém tão jovem. "A oportunidade pode não aparecer novamente", advertiu o professor Eduardo, preocupado que seu aluno estivesse sacrificando seu futuro. "Outras oportunidades virão", respondeu Gabriel com uma convicção que silenciou qualquer argumento. "Meu avô sempre dizia que o talento verdadeiro não tem prazo de validade." A decisão de Gabriel foi respeitada. Em vez de São Paulo, ele continuaria seus estudos em Goiânia, com viagens ocasionais para masterclasses e workshops especiais. Era um compromisso que permitia o desenvolvimento de seu talento sem sacrificar as conexões familiares que tanto valorizava. Enquanto isso, o caso de Maurício atingia um ponto crítico. Novas evidências haviam sido apresentadas, testemunhas reinterpretadas, perícias refeitas. O Ministério Público, convencido pelos argumentos apresentados, finalmente recomendou a revisão completa do caso. Foi uma tarde de sexta-feira, quando o telefonema chegou. Ricardo estava em seu escritório quando o advogado Carlos ligou, a voz transbordando de satisfação. "Conseguimos, Ricardo. O juiz aceitou todos os nossos argumentos. Maurício será libertado na segunda-feira, pendente apenas algumas formalidades burocráticas." A notícia era ao mesmo tempo exaltante e assustadora. Depois de 6 anos injustamente preso, Maurício Rodrigues voltaria ao convívio da sociedade, ao convívio de sua família. Como seria esse reencontro? Como ele reagiria ao saber tudo o que havia acontecido em sua ausência? Ricardo decidiu que a notícia merecia ser dada pessoalmente. Deixou seu escritório imediatamente e dirigiu até o apartamento onde Cecília e Gabriel moravam. No caminho, ligou para Marina pedindo que ela também fosse para lá. Quando finalmente compartilhou a notícia, a reação foi exatamente o que esperava. Choque, alegria, apreensão, tudo misturado em uma explosão emocional. Gabriel chorava abertamente, alternando entre risos e soluços. Cecília parecia em estado de choque, como se não pudesse acreditar que a longa espera finalmente havia terminado. "O que dizemos a ele?" perguntou ela, depois que a emoção inicial se acalmou. "Como explicamos tudo isso?" Ela gesticulou vagamente ao redor,
abrangendo não apenas o apartamento, mas toda a nova realidade que haviam construído. A descoberta do parentesco com Marina, a relação quase paternal entre Ricardo e Gabriel, a transformação completa de suas vidas desde aquele primeiro encontro na Avenida Goiás. A verdade, respondeu Ricardo simplesmente, toda ela sem omissões. Maurício merece saber como chegamos até aqui. Os dias seguintes foram de preparação intensa. O apartamento foi organizado para receber seu novo ocupante. Roupas foram compradas, já que Maurício provavelmente não tinha muito além do uniforme da prisão. Pratos favoritos foram planejados, fotografias dos últimos anos separadas para mostrar o que ele havia perdido. E então, finalmente, chegou o dia. Ricardo e Carlos foram buscar Maurício na penitenciária, enquanto Cecília e Gabriel esperavam no apartamento, junto com Marina. A tensão era palpável, uma mistura de excitação e apreensão que tornava difícil até mesmo respirar normalmente. Quando a porta se abriu e Maurício entrou, o tempo pareceu congelar. Ele estava mais magro, com cabelos grisalhos prematuros nas têmporas, linhas de expressão que não estavam lá antes. Mas seus olhos eram os mesmos que Gabriel havia herdado, intensos e expressivos. O primeiro a reagir foi Gabriel. Com um grito que era puro amor e saudade, correu para os braços do pai. Maurício o abraçou com força, como se temesse que fosse um sonho que poderia dissipar-se a qualquer momento. "Meu filho, como você cresceu?", murmurou ele, a voz embargada pela emoção. Cecília aproximou-se hesitante, incerta sobre como seria recebida após anos de separação. Mas Maurício estendeu um braço, incluindo-a no abraço familiar, formando um círculo perfeito que finalmente se completava. Ricardo e Marina observavam a cena com lágrimas nos olhos, sentindo-se ao mesmo tempo parte essencial e observadores respeitosos daquele momento sagrado de reunião familiar. Quando finalmente se separaram, Maurício olhou ao redor, absorvendo o ambiente, as mudanças, as novas pessoas em sua vida. "Tenho tanto a agradecer, tanto a entender", disse ele dirigindo-se a Ricardo. "Carlos me contou um pouco, mas sei que há muito mais." "Temos tempo", respondeu Ricardo, estendendo a mão em um gesto de boas-vindas. Toda uma vida pela frente para compartilhar essa história. Naquele momento, olhando para as pessoas reunidas naquela sala, Ricardo teve uma certeza profunda. O destino havia tecido uma trama complexa, unindo vidas aparentemente desconexas em um padrão perfeito. O que começou com um encontro casual entre um empresário e um menino tocando saxofone na rua, havia se transformado em uma jornada de descoberta, redenção e amor que transcendia laços convencionais. A família não era mais definida apenas por sangue ou papel, mas pelos laços invisíveis e poderosos que eles haviam construído juntos. Ricardo e Marina, Cecília e Maurício, Gabriel e o bebê que ainda viria. Todos conectados por uma série de coincidências que, vistas em conjunto, formavam um desenho claro demais para ser apenas acaso. Enquanto a noite caía sobre Goiânia, a conversa fluía naturalmente entre eles, preenchendo lacunas, construindo pontes entre passado e presente, delineando possibilidades para o futuro. Gabriel tocou o saxofone para o pai, que ouvia com lágrimas nos olhos o talento que havia florescido em sua ausência. Cecília e Marina compartilhavam a recém-descoberta conexão familiar, encontrando semelhanças em gestos e expressões que antes passavam despercebidas. E Ricardo, observando tudo, entendeu finalmente a lição mais importante que aquela jornada lhe ensinara: que a verdadeira riqueza não estava nos negócios que construíra ou nos bens que acumulara, mas na capacidade de conectar-se genuinamente com outros seres humanos, de transformar vidas e ser transformado no processo. O menino que encontrara tocando saxofone na rua não precisava apenas de sua ajuda financeira. Ele precisava ser visto, reconhecido em seu valor e potencial. E ao fazer isso, Ricardo havia redescoberto partes de si mesmo que estavam adormecidas. Sua capacidade de compaixão, seu desejo de justiça, sua necessidade profunda de fazer diferença. As coincidências que os uniram não eram acaso, concluiu Ricardo.
Era um universo conspirando para ensinar uma lição que todos precisavam aprender, que estamos todos conectados, que nossas ações têm consequências que vão muito além do que podemos imaginar, e que a generosidade verdadeira sempre retorna multiplicada em formas que não podemos prever. Enquanto a noite avançava e a lua de Goiânia brilhava sobre a cidade, iluminando as vidas entrelaçadas daquelas duas famílias que agora eram uma só, Ricardo sorriu, grato por ter parado naquele sinal vermelho e ouvido a música que mudaria para sempre, não apenas a vida de um menino talentoso, mas a sua própria. Muito obrigado por acompanhar essa emocionante jornada até o final. Se a história de Ricardo, Gabriel e suas famílias tocou seu coração, não esqueça de deixar seu like neste vídeo e se inscrever no canal para não perder nossas próximas histórias emocionantes. A cada dia, trazemos novas narrativas que emocionam, inspiram e nos fazem refletir sobre os laços que nos unem. Conte nos comentários o que você achou dessa história e de qual cidade do Brasil você está assistindo. É uma alegria imensa saber que nossas histórias chegam a tantos lugares diferentes. Até amanhã com mais uma história que vai tocar seu coração.